A lenda da loira do banheiro. Entre as lendas urbanas mais conhecidas no Brasil, a loira do banheiro continua sendo contada até hoje, misturando história real com elementos sobrenaturais. O que poucos sabem é que a origem dessa lenda está ligada a uma mulher de verdade, uma figura histórica chamada Maria Augusta de Oliveira Borges, e que a história dela acabou se transformando em uma das lendas mais assustadoras que atravessaram o tempo. Maria Augusta nasceu em Guaratinguetá, interior de São Paulo, em 1880. Era filha de uma família tradicional e muito rica. Educada nos melhores colégios, tornou-se conhecida pela beleza impressionante. Cabelos loiros longos, pele clara e olhos marcantes. Ainda jovem, casou-se com um importante político da cidade, mas seu destino seria trágico. Após pouco tempo de casamento, rumores diziam que Maria Augusta sofria de crises nervosas e apresentava comportamentos considerados estranhos para a época. Alguns relatos apontam que ela foi internada em um convento. Outros afirmam que teria morrido de forma súbita e misteriosa, após um acidente no banheiro de sua própria casa. Sua família, para preservar a honra e evitar escândalos, teria escondido as circunstâncias da morte. Foi enterrada em Guaratinguetá, mas desde então começaram os boatos. Vizinhos afirmavam ouvir gritos de mulher ecoando à noite vindos da residência. Portas batiam sozinhas e, quando alguém se aproximava do banheiro da antiga casa, sentia um perfume forte e enjoativo, como se fosse de flores recém-colhidas. Décadas depois, com a demolição da casa de Maria Augusta, a história foi ganhando outras versões e se espalhou pelo Brasil, principalmente nas escolas. Crianças e adolescentes começaram a dizer que a alma dela vagava pelos banheiros femininos, aparecendo diante do espelho quando alguém a invocava. O ritual ficou famoso: apagar a luz do banheiro, dar 3 descargas, bater a porta 3 vezes, repetir em voz alta: "Loira do banheiro, apareça." Quem ousasse fazer isso, segundo a lenda, veria surgir no espelho o rosto de uma mulher pálida, de olhos vazios e cabelo loiro desgrenhado, coberta de sangue, que poderia arranhar, gritar ou até puxar a pessoa para dentro do espelho. O mais curioso é que não se trata apenas de uma lenda infantil. Existem relatos reais de aparições em diversas cidades do Brasil. Em 1975, uma escola de Curitiba precisou interditar os banheiros femininos após várias alunas entrarem em estado de histeria coletiva. Elas gritavam dizendo ter visto uma mulher ensanguentada surgir do espelho. Professores e funcionários afirmaram que ouviram os gritos, mas não encontraram ninguém lá dentro. Nos anos 90, em Belo Horizonte, uma diretora registrou em ata que várias alunas se recusavam a usar o banheiro do 2º andar, porque a loira aparecia sempre perto da pia. Relatos semelhantes vieram de colégios em São Paulo, Rio de Janeiro e até em pequenas cidades do interior. Muitos estudiosos do folclore brasileiro acreditam que a lenda da loira do banheiro é uma adaptação de antigos contos europeus de espíritos femininos vingativos, que migraram para o Brasil com os imigrantes e foram misturados à história real de Maria Augusta. Mas há quem acredite que o espírito dela realmente está preso entre o mundo dos vivos e dos mortos, vagando em banheiros por causa do local da sua morte. O fato de ser invocada diante do espelho reforça a teoria de que ela ficou aprisionada em um reflexo, incapaz de seguir adiante. Até hoje, vídeos circulam na internet mostrando jovens fazendo o ritual da loira do banheiro. A maioria ri e trata como brincadeira, mas há registros de pessoas que alegam sentir calafrios, ouvir sussurros ou ver o reflexo se mover de forma diferente no espelho. Em 2012, em uma escola no interior de São Paulo, um grupo de meninas gravou um vídeo no qual invocavam a lenda. No momento em que terminaram o ritual, a câmera tremeu sozinha e o espelho embaçou como se alguém tivesse respirado sobre ele. O vídeo viralizou, reacendendo o medo da história. A loira do banheiro é muito mais do que uma simples lenda urbana. É a união de uma tragédia real, envolvendo uma jovem da elite paulista, com a imaginação popular e o medo coletivo. O fato de continuar sendo contada e temida até hoje, em diferentes gerações, mostra a força dessa narrativa. Talvez Maria Augusta realmente tenha ficado presa entre os 2 mundos. Ou talvez seja apenas a nossa mente pregando peças quando estamos em um banheiro silencioso e mal iluminado. Mas uma coisa é certa: quando você olhar para o espelho de um banheiro vazio, lembre-se que, em algum lugar, a loira pode estar observando você. A Noiva da Estrada de Santos. A Noiva da Estrada de Santos é uma das lendas urbanas mais conhecidas do Brasil,
especialmente na região do estado de São Paulo. Ela está associada à rodovia Anchieta e à Estrada Velha de Santos, SP-148, que ligam a cidade de São Paulo ao litoral paulista. A história é marcada por relatos de motoristas que afirmam ter encontrado uma mulher vestida de noiva à beira da estrada, especialmente durante a noite. A origem da lenda remonta ao início do século XX, com uma história trágica envolvendo uma jovem chamada Clara, filha de uma família tradicional da região. Clara estava a caminho de seu casamento quando o veículo em que viajava capotou em uma das curvas perigosas da estrada, resultando em sua morte. Desde então, motoristas começaram a relatar aparições de uma mulher vestida de noiva, pedindo carona ou simplesmente surgindo misteriosamente à beira da estrada. Os relatos sobre a aparição da noiva da Estrada de Santos apresentam algumas características comuns. Vestido branco. A mulher é descrita usando um vestido de noiva branco, muitas vezes sujo ou rasgado, sugerindo um acidente recente. Pedir carona. Ela aparece à beira da estrada estendendo o braço como se pedisse carona aos motoristas que passam. Desaparecimento súbito. Alguns motoristas afirmam que, ao parar para oferecer ajuda, a mulher desaparece misteriosamente do veículo ou da estrada. Sensações estranhas. Muitos motoristas relatam sentir uma sensação de frio intenso, medo inexplicável ou até desorientação ao se aproximarem da área onde a mulher foi vista. Diversos motoristas e caminhoneiros que transitam pela região afirmam ter testemunhado a aparição da noiva da Estrada de Santos. Um exemplo é o relato de um caminhoneiro que, ao passar por uma curva conhecida por ser perigosa, viu uma mulher vestida de noiva à beira da estrada. Ao reduzir a velocidade para oferecer ajuda, a mulher desapareceu diante de seus olhos, deixando-o perplexo e assustado. Outro relato vem de um motorista que, ao parar para oferecer carona a uma mulher vestida de noiva, percebeu que ela estava com o rosto coberto por um véu. Quando ele tentou conversar com ela, a mulher desapareceu sem deixar vestígios, deixando o motorista em estado de choque. A lenda da noiva da Estrada de Santos tem sido interpretada de várias maneiras. Fenômenos naturais. Alguns especialistas sugerem que os avistamentos podem ser explicados por fenômenos naturais, como reflexos de luz, neblina, ou ilusões de ótica causadas pelas condições da estrada. Lenda urbana. Outros acreditam que a história é uma lenda urbana criada para explicar acidentes e eventos inexplicáveis na região. Fenômenos paranormais. Há também quem acredite que a aparição seja o espírito de Clara, condenada a vagar pela estrada devido à tragédia de sua morte. Independentemente da explicação, a lenda da noiva da Estrada de Santos tornou-se parte do folclore local e é frequentemente contada por motoristas e moradores da região. Ela serve como um lembrete das histórias trágicas que podem estar associadas às estradas que percorremos e como o medo e o mistério podem transformar eventos reais em lendas duradouras. O Hospital Colônia de Barbacena, o Holocausto Brasileiro e a Lenda Assombrada. No coração de Minas Gerais, na cidade de Barbacena, erguia-se uma construção que se tornaria símbolo de dor, abandono e violência. O Hospital Colônia de Barbacena. Fundado em 1903, ele nasceu com a promessa de ser um moderno manicômio, inspirado nas práticas psiquiátricas europeias do século XIX, que acreditavam no confinamento como forma de cura. Mas, com o passar dos anos, a instituição se transformaria em algo bem mais cruel do que qualquer prisão, um verdadeiro campo de extermínio em território brasileiro. O Colônia não ficou conhecido apenas pelo que era oficialmente, um hospital psiquiátrico, mas pelo que representava na prática, um depósito humano. Ao longo de quase um século de funcionamento, estima-se que mais de 60 mil pessoas morreram dentro de seus muros. Gente pobre, indesejada pela sociedade, pessoas que não tinham doenças mentais reais, mas que eram consideradas incômodas. Prostitutas, alcoólatras, homossexuais, órfãos, esposas deixadas por maridos, meninas grávidas fora do casamento, camponeses sem terras, mendigos e até opositores políticos. Para a sociedade da época, a palavra de ordem era "se incomoda, interna". As condições em que os internos viviam eram desumanas. Os registros e testemunhos apontam para um cenário de fome, frio, sujeira, maus tratos e abandono absoluto. Os internos eram mantidos nus, sem roupas adequadas, amontoados em grandes salões de cimento gelado. Havia superlotação. Espaços destinados a 200 pessoas
chegavam a abrigar 600. No inverno rigoroso da Serra Mineira, muitos morriam de hipotermia. A comida era escassa e frequentemente estragada. Há relatos de que os internos disputavam restos de comida no chão, ou até mesmo roíam ratos mortos para sobreviver. A água para beber era a mesma usada para lavar latrinas. Os tratamentos aplicados eram brutais. Entre eles, eletrochoques sem anestesia, banhos gelados, lobotomias e até o uso de drogas experimentais. Muitos eram amarrados em camas de ferro, deixados dias inteiros sem assistência. A taxa de mortalidade era assustadora. Estima-se que, em alguns períodos, uma pessoa morria a cada 2 dias dentro do colônia. O destino dos corpos era um dos aspectos mais sombrios da história. Os cadáveres dos internos eram vendidos para faculdades de medicina da região, sem consentimento das famílias. Muitos eram enterrados em valas comuns, sem nome, sem registro, sem qualquer dignidade. Um dos símbolos mais marcantes do hospital era o chamado Cemitério dos Loucos, um terreno próximo onde milhares de ossadas foram encontradas. Ali jazem as memórias apagadas de pessoas que nunca tiveram chance de contar sua própria história. Durante décadas, a situação do colônia permaneceu invisível. Mas nos anos 1960 e 1970 começaram a surgir denúncias. O ponto de virada veio em 1961, quando o jornalista José Franco, do jornal O Cruzeiro, publicou uma série de reportagens intituladas Os Porões da Loucura, revelando ao Brasil e ao mundo o que acontecia dentro da instituição. As fotos chocaram a opinião pública. Homens e mulheres esqueléticos, nus, deitados em chão de cimento, com olhares perdidos, lembrando imagens dos campos de concentração nazistas. Não por acaso, o hospital ficou conhecido como o Holocausto Brasileiro. Mesmo assim, o colônia continuou funcionando por décadas. Somente nos anos 1980, com a reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial, começou-se a desmontar o manicômio. O hospital foi oficialmente desativado nos anos 2000, mas os fantasmas do lugar jamais se calaram. Para os moradores de Barbacena, o Hospital Colônia não é apenas uma lembrança histórica, é também um lugar assombrado. Muitos acreditam que as almas dos milhares de mortos não encontraram descanso. Há relatos de pessoas que ouviram gritos, choros e gemidos vindos das antigas alas abandonadas. Outros afirmam sentir calafrios e presenças estranhas ao se aproximar do terreno. Trabalhadores que participaram da desativação contam que era comum ouvir passos em corredores vazios, portas batendo sozinhas e vultos passando rapidamente. Alguns dizem que sentiram mãos invisíveis tocando seus ombros ou ouviram vozes sussurrando pedidos de ajuda. Uma das lendas mais conhecidas é a da mulher de branco do colônia. Segundo testemunhas, trata-se de uma figura feminina que aparece vagando pelo antigo pavilhão feminino, com os pés descalços, os cabelos desgrenhados e um olhar perdido, como se ainda buscasse por liberdade. Há também relatos sobre o Cemitério dos Loucos, onde moradores evitam passar a noite. Muitos dizem ouvir o som de choro coletivo, como se dezenas de vozes suplicassem por justiça. Hoje, parte do complexo foi transformado em museu. O Museu da Loucura, criado para preservar a memória das vítimas e evitar que a história seja esquecida. Documentários, livros e testemunhos continuam a ecoar as vozes dos que sofreram ali. O mais famoso deles é o livro Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Arbex, que reconstituiu em detalhes os horrores do colônia, baseado em documentos e entrevistas. A obra deu projeção internacional ao caso e reforçou a necessidade de manter viva a lembrança. Mas, para além do museu e dos registros oficiais, a cidade de Barbacena ainda convive com a sombra do antigo manicômio. Para muitos, o colônia nunca deixou de ser um lugar amaldiçoado, onde o sofrimento humano foi tão intenso que marcou para sempre o espaço físico e espiritual. O Hospital Colônia de Barbacena não é apenas um capítulo da história da saúde mental no Brasil. É também um retrato brutal da exclusão social, da intolerância e da violência praticada contra os mais vulneráveis. E, ao mesmo tempo, tornou-se uma das lendas mais sombrias do país. Um lugar em que a realidade foi tão cruel que se confunde com o sobrenatural. Onde a linha entre a história documentada e os relatos de assombração quase desaparece. Os gritos que muitos dizem ouvir não são apenas fantasmas, são o eco da injustiça, a lembrança de milhares de vozes silenciadas.
O Colônia de Barbacena é, até hoje, um aviso e um assombro. A prova de que o verdadeiro terror humano não precisa ser inventado. O trem fantasma da Serra do Mar. A Serra do Mar, imponente e coberta por mata atlântica densa, sempre foi um desafio para engenheiros e trabalhadores ferroviários. No final do século XIX, com a inauguração da Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá, 1885, um dos trechos mais complexos do Brasil foi vencido graças a viadutos suspensos, túneis escavados à mão e curvas fechadas que serpenteavam pelas encostas. A ferrovia logo se tornou vital para o transporte de café, erva-mate, madeira e, mais tarde, passageiros que viajavam entre o litoral paranaense, São Paulo e o Planalto curitibano. Mas onde há grandeza e progresso também se acumulam tragédias. E foi justamente uma dessas tragédias que deu origem a uma das lendas ferroviárias do Brasil. O trem fantasma que desce os trilhos da serra em noites de neblina. No dia 8 de março de 1947, um sábado, a região amanheceu encoberta por uma neblina espessa, comum na serra. O trem de passageiros número 580, vindo de Curitiba em direção ao litoral, estava lotado. Muitas famílias viajavam rumo a Paranaguá para o fim de semana. Comerciantes transportavam mercadorias e havia também trabalhadores que seguiam para os portos. A composição era puxada por uma locomotiva a vapor Baldwin, pesada e potente, seguida por vagões de madeira. O maquinista experiente conhecia cada curva da serra, mas naquela manhã tudo conspirava contra. Os trilhos úmidos, a baixa visibilidade, a pressão do horário e, segundo alguns relatos posteriores, falhas mecânicas que não haviam sido reparadas a tempo. Por volta das 7h40, na altura do quilômetro 45, próximo ao viaduto do Carvalho, ocorreu o desastre. O trem descarrilou em uma curva fechada e tombou sobre a ribanceira. O impacto foi brutal. Os vagões de madeira se despedaçaram como caixas de fósforos, esmagando e prendendo dezenas de passageiros. O balanço oficial fala em mais de 50 mortos e quase o dobro de feridos. Mas moradores da região sempre afirmaram que o número real de vítimas foi bem maior. A precariedade do resgate, feito com dificuldade em meio à serra fechada, contribuiu para que muitos corpos jamais fossem encontrados. Os sobreviventes contaram histórias aterrorizantes. Alguns relataram que, no momento da queda, ouviram um estrondo semelhante a um trovão, seguido por gritos que ecoavam na serra. Outros afirmaram que a locomotiva soltava jatos de vapor como se estivesse uivando. Dias depois, trabalhadores encarregados de retirar os destroços disseram que, ao anoitecer, ouviam o apito da locomotiva ecoando entre os túneis, mesmo sem haver trem algum circulando. Havia também relatos de vozes pedindo socorro vindas da mata, como se os mortos ainda estivessem presos sob os vagões despedaçados. Os enterros coletivos em Paranaguá e Curitiba marcaram a memória das famílias. Muitas delas jamais se recuperaram. Na região serrana, cresceu a crença de que as almas das vítimas continuavam presas ao local do desastre. Foi a partir de então que se consolidou a lenda do trem fantasma da Serra do Mar. Ferroviários, sobretudo os que faziam a manutenção noturna dos trilhos, começaram a relatar encontros estranhos. Em noites de neblina cerrada, diziam ouvir o som cadenciado das rodas de ferro sobre os trilhos, como se um trem inteiro estivesse descendo. O apito longo da locomotiva ecoava, misturado ao barulho do freio e ao chiar do vapor. Alguns chegavam a ver luzes amareladas se aproximando, semelhantes às lanternas frontais das antigas locomotivas a vapor. Mas, quando se aproximavam para conferir, não havia nada. Apenas a escuridão da mata, o silêncio da serra e, ao fundo, o barulho distante de cachoeiras. Com o tempo, esses relatos passaram a ser conhecidos em toda a ferrovia. Muitos maquinistas se recusavam a atravessar a serra em certos horários, alegando que já tinham dividido a linha com os mortos. Os historiadores afirmam que o acidente de 1947, de fato, deixou marcas profundas na região. O viaduto onde ocorreu o descarrilamento continua sendo ponto de respeito e temor entre ferroviários. Pesquisadores de fenômenos sobrenaturais, por outro lado, acreditam que a repetição dos sons do trem pode estar relacionada ao eco peculiar da serra, capaz de carregar ruídos por longas distâncias e até confundir a direção de onde vem. No entanto, isso não explicaria os relatos visuais de luzes, nem a sensação física que muitos testemunharam,
como o chão vibrando sob os pés quando o trem invisível passava. Em entrevistas coletadas nas décadas seguintes, trabalhadores ferroviários deram relatos consistentes. José dos Santos, operador de trilhos em 1963, disse que certa madrugada ouviu o barulho de um trem inteiro descendo. Ele e os colegas se prepararam para dar passagem, mas a locomotiva nunca apareceu. Foi como esperar alguém que nunca chega. O barulho passou e depois ficou só o vento. Antônio Ribeiro, maquinista aposentado, contou que em 1978 viu uma luz forte no túnel do Marumbi, como se outro trem estivesse vindo de frente. Freou desesperado para evitar colisão, mas não havia nada dentro do túnel. Maria Aparecida, moradora de Morretes, afirmou em 1992 que, em noites de neblina, o som de apitos fantasmagóricos ecoava pela serra e fazia os cães da vizinhança uivarem sem parar. Ainda hoje, quem viaja pela ferrovia Curitiba-Paranaguá ou percorre trilhas próximas pode ouvir histórias sobre o trem fantasma. Guias locais relatam os casos para turistas, que muitas vezes ficam impressionados ao passar pelos viadutos onde ocorreram acidentes. A Serra do Mar continua sendo um lugar mágico e enigmático. Floresta densa, cachoeiras ocultas, túneis úmidos e a sensação constante de que o passado ainda sussurra. O acidente de 1947 é um fato histórico. Já o trem fantasma é uma lenda que nasceu da dor, da memória coletiva e da imaginação daqueles que sobreviveram. Mas para quem ouve o apito na madrugada, a linha entre realidade e sobrenatural desaparece. O trem fantasma da Serra do Mar é um dos exemplos mais marcantes de como tragédias ferroviárias se transformam em lendas populares no Brasil. Mistura de memória, trauma e mistério. A história permanece viva graças aos relatos que atravessam gerações. O acidente de 1947 deixou feridas abertas, e a neblina da serra, espessa como véu, parece esconder ainda hoje os ecos de um trem que nunca chegou ao destino final. Talvez não seja apenas uma lenda. Talvez seja o som da memória coletiva, gravada nos trilhos e nas pedras da montanha. E quando a noite cai e o nevoeiro cobre os vales, dizem que ainda se pode ouvir o apito distante, o chamado de um trem que corre para sempre, preso entre o mundo dos vivos e dos mortos. Ilha da Queimada Grande, a Ilha das Cobras. No litoral sul de São Paulo, a cerca de 35 quilômetros da costa, existe um pedaço de terra que, à primeira vista, poderia parecer um paraíso. Rodeada por águas azuis e cercada por vegetação densa, a Ilha da Queimada Grande guarda uma beleza selvagem e intocada. Mas sob essa aparência está um dos lugares mais temidos do mundo. Conhecida como Ilha das Cobras, ela é cercada de mistério, perigo e histórias sombrias que atravessaram gerações de pescadores, marinheiros e moradores do litoral paulista. A Ilha da Queimada Grande ganhou esse nome por um episódio do passado. Em algum momento, séculos atrás, colonizadores tentaram queimar a vegetação para transformá-la em terra cultivável. O fogo destruiu parte da mata, mas a ilha continuou sendo um terreno hostil, difícil de habitar. E havia um problema ainda maior: as serpentes. A ilha é o único lugar do mundo onde vive a jararaca ilhoa, Bothrops insularis, uma espécie endêmica, ou seja, que não existe em nenhum outro lugar do planeta. Sua mordida é letal em poucas horas. O veneno é considerado até 5 vezes mais potente do que o da jararaca comum do continente. Pesquisadores acreditam que milhares de anos atrás, a ilha ficou isolada do continente devido ao aumento do nível do mar. Sem predadores naturais, as cobras proliferaram. Sem presas terrestres, adaptaram-se a caçar aves migratórias, desenvolvendo veneno extremamente poderoso para matar rapidamente os pássaros antes que voassem. Hoje, estima-se que haja entre 2 e 4 mil serpentes espalhadas pela ilha de apenas 43 hectares, ou seja, em média, uma cobra a cada 5 metros quadrados. No final do século XIX, devido à navegação intensa na região, o governo brasileiro construiu um farol na ilha para guiar embarcações. Para mantê-lo, instalou famílias de faroleiros que viviam ali, isoladas, enfrentando as serpentes diariamente. É nesse ponto que nasce uma das lendas mais macabras do litoral paulista. Disse que a última família de faroleiros que habitou a ilha teve um destino trágico. Em uma noite sem lua, as cobras teriam invadido a casa. O faroleiro, sua esposa e seus filhos tentaram escapar, mas não conseguiram. Alguns relatos contam que foram devorados vivos.
Outros dizem que foram encontrados já sem vida, inchados pelo veneno das jararacas. Após esse episódio, nunca mais se instalou morador permanente na ilha. O farol foi automatizado, e desde então, apenas a Marinha e alguns poucos pesquisadores com autorização especial têm acesso ao local. Hoje, a Ilha da Queimada Grande é considerada território proibido para visitantes comuns. A Marinha controla rigidamente o acesso, alegando preservar tanto as pessoas do perigo quanto a própria biodiversidade das jararacas ilhoa, uma espécie em risco de extinção. A proibição, porém, só aumentou o mistério. Para muitos, se a ilha é tão perigosa que ninguém pode pisar ali, é porque guarda segredos muito mais sombrios do que apenas cobras venenosas. No litoral de Itanhaém, Peruíbe e Cananéia, muitos pescadores evitam se aproximar da ilha. Os que se aventuram juram ter visto coisas inexplicáveis. Há quem afirme que, em noites de céu limpo e lua cheia, a ilha parece brilhar, como se houvesse uma energia própria emanando da vegetação. Outros contam que, em noites de neblina ou escuridão total, uma luz estranha pisca no antigo farol, como se alguém ainda estivesse lá, acendendo e apagando a lâmpada manualmente. O mais assustador, no entanto, são os relatos de vozes. Pescadores afirmam ouvir gritos de socorro vindos da mata, gritos que ecoam sobre as ondas. Alguns acreditam que sejam os espíritos do faroleiro e de sua família, vagando pela ilha em busca de descanso. Outros dizem que são as próprias vítimas das cobras, almas devoradas que jamais conseguiram deixar o lugar. A versão oficial é que os faroleiros foram removidos quando a automação foi concluída, mas os moradores da região insistem que houve desaparecimentos inexplicáveis. Uma das histórias mais contadas é a de um pescador que teria encontrado o corpo de um dos filhos do faroleiro boiando no mar, com marcas de mordida no corpo e olhos abertos em desespero. Outra fala de contrabandistas que teriam tentado usar a ilha como esconderijo de armas e acabaram mortos pelas serpentes, nunca mais sendo vistos. Essas histórias se multiplicaram, reforçando a reputação maldita da ilha. Cientistas que visitam a ilha relatam a sensação de estar em um ambiente completamente hostil. O simples ato de caminhar entre as pedras exige cuidado absoluto. Um passo em falso pode colocar a pessoa diante de uma jararaca ilhoa pronta para atacar. Mas mesmo esses pesquisadores, pessoas acostumadas ao método científico, relatam que o ambiente tem algo de perturbador. O silêncio profundo da ilha, quebrado apenas pelo som do vento e dos pássaros, parece carregar uma tensão invisível. Muitos dizem sentir a estranha sensação de serem observados o tempo todo. Não é de se admirar que o imaginário popular transforme esse cenário em palco de assombrações. Entre todas as histórias, a mais persistente é a do farol. Em noites sem lua, pescadores afirmam ver a luz piscando, como se alguém ainda vivesse lá dentro. Alguns juram ter ouvido gritos de socorro se misturando ao barulho das ondas. Outros relatam vozes desesperadas como se clamassem por ajuda, mas nunca de um lugar fixo, sempre ecoando de diferentes pontos da mata. Há quem diga que, se alguém responde aos gritos, imediatamente ouve passos apressados se aproximando, mas nunca vê ninguém. E logo depois, um sibilar coletivo toma conta da noite, como se milhares de serpentes se movessem ao mesmo tempo. A Ilha da Queimada Grande permanece fechada, envolta em mistério. Para a ciência, é um santuário natural, um laboratório vivo. Para os pescadores e moradores do litoral paulista, é um lugar maldito, onde vidas foram ceifadas por veneno e onde almas clamam por justiça. Entre o real e o sobrenatural, uma certeza permanece: a ilha não é um lugar para seres humanos. Talvez por isso, até hoje, as cobras sejam suas verdadeiras donas. E nas noites sem lua, quando o farol pisca sem motivo e os gritos ecoam sobre o mar, ninguém ousa se aproximar, porque todos sabem que a Ilha das Cobras não gosta de visitantes.